Existem noites que começam como todas as outras, mas carregam um segredo que nem mesmo o coração mais atento consegue prever. Era exatamente assim que Mariana se sentia enquanto caminhava pela Rua Augusta naquela sexta-feira, onde São Paulo parecia respirar em neon, e cada passo seu ecoava uma promessa não dita. Os ruídos da metrópole, longe de assustá-la, embriagavam seus sentidos. Seus cabelos avermelhados dançavam ao sabor do vento, e aquele sorriso espontâneo no rosto dela parecia anunciar que algo, ou alguém, estava prestes a mudar tudo. Agora me diz, você já esteve em um lugar comum e, de repente, sentiu que estava exatamente onde precisava estar? E quando foi a última vez que um olhar cruzou o seu caminho e fez o mundo silenciar por um instante? Mariana nunca imaginou que aquela sexta-feira, que começou com a solidão da própria companhia, se transformaria em um capítulo novo, onde cada esquina guardaria um detalhe inesquecível. Mas é sempre assim, né? A vida tem dessas ironias deliciosas. Paula, por outro lado, deslizava pela noite como se fosse parte dela. De óculos escuros, um charme excêntrico para quem conhece a alma da Augusta, caminhava com um grupo de amigos barulhentos, mas era fácil perceber que seu olhar vagava, buscando algo fora da conversa. A rua, iluminada por letreiros vibrantes, se tornava cenário para o seu andar seguro, como se cada centímetro daquele chão fosse íntimo. Ela não estava distraída. Ela estava à procura. Foi então que aconteceu. Um cruzamento de olhares tão simples e, ao mesmo tempo, tão potente que dispensava apresentações. Mariana, sem querer, prendeu a respiração. Paula, com sua calma despretensiosa, sorriu de lado. O impacto não foi sutil, foi físico, quase como se o asfalto tivesse tremido sob seus pés. Paula não hesitou. Sem pedir permissão ao próprio coração, atravessou a distância entre elas com gin tônica na mão e um olhar que sabia exatamente onde queria pousar. Você parece perdida, disse ela, e aquelas palavras, apesar de simples, carregavam uma provocação suave, como se estivessem dançando sobre uma linha tênue entre o casual e o inevitável. Mariana, que nunca foi de perder a oportunidade de responder à altura, sorriu com a mesma leveza. Talvez eu esteja. Mas agora não tenho mais pressa para me encontrar. E, nesse instante, elas sabiam que aquela conversa não terminaria com um simples boa noite. A multidão passava, alheia, como se aquele instante só pertencesse às duas. O som da música eletrônica ecoava distante, e as luzes refletiam no rosto de Mariana, fazendo seus olhos verdes brilharem de maneira quase hipnótica. Paula notou. Aliás, Paula observava cada detalhe como se fosse uma arqueóloga em busca de relíquias preciosas. O que te trouxe sozinha para Augusta? Paula perguntou, dando um gole preguiçoso no seu drink. A vontade de me perder um pouco, e quem sabe me encontrar em alguém diferente, Mariana respondeu, sem desviar o olhar. A resposta fez Paula sorrir ainda mais, como quem acaba de ganhar um jogo cujo resultado já conhecia. Mas ali não era sobre ganhar ou perder. Era sobre saborear cada segundo daquela interação que escapava ao controle. Os passos começaram a se mover juntos, de forma natural. Elas caminharam lado a lado, sem destino definido, mas com uma sintonia que não precisava de mapa. Mariana se pegou rindo de piadas que nem eram tão engraçadas, apenas porque gostava de ouvir a voz rouca de Paula se entrelaçando à noite. Paula, por sua vez, adorava observar os gestos espontâneos de Mariana, como se cada risada fosse uma nota musical que ela queria decorar. Entre um bar e outro, a conversa foi ganhando camadas. Descobriram que tinham músicas em comum, uma paixão compartilhada por filmes cult e um histórico de relacionamentos que mais pareciam roteiros de comédia romântica mal resolvida. Mas, naquela noite, nenhuma das duas queria um roteiro previsível. A gente devia fugir desses bares e procurar um lugar com menos gente e mais histórias para inventar, sugeriu Paula, inclinando-se perigosamente perto de Mariana. E quem disse que eu não te sigo? Mariana respondeu, com um brilho travesso nos olhos. Foi assim que acabaram dobrando uma rua mais tranquila, onde os grafites contavam histórias mais silenciosas e as luzes permitiam que seus olhares falassem com mais clareza. Pararam diante de uma vitrine antiga, refletindo suas imagens lado a lado. Mariana notou como a sombra de Paula se encaixava à sua, como se aquilo fosse natural.
Paula, por sua vez, aproximou-se mais, reduzindo a distância ao ponto em que até o ar parecia cúmplice. Sabe o que eu acho? Paula começou, com a voz mais baixa, como se estivesse contando um segredo. A Augusta não é só sobre balada ou bar. É sobre encontros que a gente nem sabia que queria ter. Mariana sorriu, inclinando-se ligeiramente, com a respiração entrecortada. E às vezes, esses encontros mudam o rumo da noite, ou da vida. Não deu tempo para uma resposta. O beijo veio sem aviso, roubando o fôlego das duas, como se a rua, os transeuntes e até o som ao redor tivessem desaparecido por alguns segundos. Era um beijo com gosto de liberdade, de promessa e de desejo. A partir dali, a noite foi uma sequência de descobertas. Caminhavam entre risadas, esbarrando em histórias inusitadas e criando piadas internas que só elas entenderiam. Paula, sempre com um comentário afiado, fazia Mariana rir de um jeito que fazia esquecer que eram, tecnicamente, duas estranhas. E assim, com passos que prometiam novas histórias, Mariana e Paula continuaram a caminhar pela Augusta, sabendo que aquela noite estava longe de terminar. Mas o que elas não imaginavam era que, entre letreiros piscando e conversas sussurradas, um simples encontro casual estava se tornando algo que nenhuma delas conseguiria esquecer. Se você está curtindo essa história, já se inscreve no canal, deixa aquele like e comenta aqui embaixo. Você teria coragem de dar o primeiro beijo numa desconhecida na famosa Rua Augusta? Quero saber. O ar daquela noite parecia diferente depois do beijo. Era como se a Rua Augusta tivesse desacelerado, mesmo que, na superfície, tudo seguisse pulsando no mesmo compasso. Mariana ainda sentia o gosto da caipirinha misturado à ousadia do gesto de Paula, enquanto seus passos seguiam sincronizados, sem pressa, como se o tempo tivesse resolvido colaborar. Havia uma leveza no caminhar delas, como quem não precisava mais de desculpas para permanecer perto. Cada vitrine refletia duas mulheres que, até poucas horas atrás, eram estranhas, e agora se descobriam cúmplices de um desejo que não pedia permissão. Então, me diz, Mariana quebrou o silêncio com um sorriso malicioso. Você costuma roubar beijos de desconhecidas por aí? Ou eu tive um privilégio exclusivo? Paula riu, com aquele jeito provocador que Mariana começava a reconhecer. Roubar beijos não é o termo certo. Eu diria, devolver o que já era nosso desde o primeiro olhar. A resposta fez Mariana desviar o rosto, meio sem graça, meio encantada. Era difícil disfarçar a vontade de puxá-la para outro beijo, mas ao mesmo tempo, a tensão daquele quase deixava o ar mais denso, mais elétrico. Caminharam até uma rua lateral, menos iluminada, onde os muros grafitados pareciam guardar segredos. Paula encostou-se numa parede, cruzando os braços, observando Mariana como se estivesse lendo uma história oculta nos gestos dela. Me conta um segredo seu, Mariana. Um que você nunca contou para ninguém. Mariana arqueou uma sobrancelha, surpresa com a ousadia da pergunta. Eu nunca contei que sempre imaginei me apaixonar por alguém em uma noite aleatória, tipo essas que você não planeja, e olha só onde eu vim parar. O olhar de Paula suavizou, como se aquela confissão tivesse atravessado a sua couraça. Eu também tenho um segredo, Paula disse, se aproximando de forma lenta, quase coreografada. Eu estava esperando por essa noite mais do que estava disposta a admitir. O silêncio entre elas não era desconfortável. Era um espaço preenchido por sorrisos contidos e respirações entrecortadas. A rua parecia pertencer às duas naquele instante, como se a cidade fosse cúmplice de um jogo silencioso de aproximação. Resolveram entrar em um bar minúsculo, quase invisível, onde o som do vinil girando era mais forte do que qualquer conversa. Escolheram um canto reservado, onde as luzes tênues permitiam que olhares falassem mais do que palavras. Sabe o que eu percebi? Mariana começou, mexendo no guardanapo como quem precisava ocupar as mãos para conter a ansiedade. A gente não precisou de muito tempo para se entender. Paula, com um sorriso enigmático, respondeu: o tempo é uma ilusão quando a conexão é real. Às vezes, uma troca de olhares diz mais do que anos de conversa fiada. A proximidade entre elas no sofá do bar era quase cruel. Cada gesto, cada toque casual, era uma provocação disfarçada de inocência. Paula passou os dedos levemente pelo pulso de Mariana,
como se desenhasse um mapa invisível que só as duas compreendiam. Foi Mariana quem, dessa vez, tomou a iniciativa. Puxou Paula suavemente pela gola da camisa e encurtou a distância. O beijo foi mais profundo, mais urgente. Não havia mais timidez ou receio, só vontade crua de sentir e ser sentida. Entre um gole de drink e outro, elas trocaram histórias de amores frustrados, de festas que acabaram em risadas e de sonhos que ainda estavam por acontecer. O mundo exterior parecia distante, irrelevante. Era como se a noite tivesse sido moldada apenas para elas. Paula se levantou e estendeu a mão para Mariana. Vamos andar mais um pouco? Eu gosto de caminhar sem destino. Mariana aceitou sem hesitar. O toque das mãos entrelaçadas parecia natural, como se andassem assim há tempos. Voltaram para a rua, agora mais deserta, onde o som da cidade era apenas um sussurro ao fundo. Enquanto caminhavam, Paula compartilhou uma memória da adolescência, sobre como foi difícil se assumir em uma cidade onde todo mundo parece tão moderno, mas ainda carrega julgamentos antigos. Mariana, por sua vez, contou sobre as vezes que se escondeu em relacionamentos héteros por medo de ser rejeitada. Acho que por isso essa noite é tão importante para mim, Mariana confidenciou. Porque aqui, com você, eu não estou me escondendo. Paula parou de andar, virou-se para ela e segurou seu rosto com delicadeza. Aqui você pode ser quem quiser. E eu quero conhecer cada pedaço de quem você é. O beijo que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era só desejo ou provocação, era um pacto silencioso. As luzes da Augusta, mesmo distantes, pareciam dançar ao redor delas, enquanto os grafites nas paredes serviam de testemunhas silenciosas. Decidiram terminar a noite em uma praça próxima, onde a brisa era mais fresca e os bancos serviam como abrigo para conversas infinitas. Sentaram-se lado a lado, com as pernas encostadas, observando a cidade que nunca dorme. Se você pudesse congelar um momento da sua vida, qual seria? Mariana perguntou, com um sorriso preguiçoso. Paula não pensou muito antes de responder. Talvez este aqui. Onde não há pressa, nem máscaras, só você e eu, em uma cidade que decidiu dar um tempo para a gente se encontrar. A madrugada avançava, mas nenhuma das duas queria que aquilo terminasse. O calor da conexão entre elas era mais forte do que o cansaço. As mãos continuavam entrelaçadas, e os olhares se entendiam em silêncio. Naquele instante, ambas sabiam que o que começou como um encontro casual na Augusta estava se transformando em algo que escapava das definições comuns. Era uma história sem rótulos, sem pressa, mas com uma intensidade que nenhuma das duas estava disposta a ignorar. A noite, enfim, estava apenas começando para Mariana e Paula. As ruas começavam a silenciar, mas para Mariana e Paula, o mundo ainda estava em festa. Caminhavam como duas velhas conhecidas que acabaram de redescobrir o prazer de se surpreenderem. Cada risada compartilhada era um laço invisível que apertava um pouco mais a conexão entre elas. Quando Paula segurou a mão de Mariana e propôs um café da manhã ao nascer do sol, não foi uma pergunta. Foi um convite carregado de possibilidades, um vem comigo que não precisava de explicação. Mariana, com aquele sorriso que já não disfarçava mais nada, apenas seguiu. Os passos as levaram para um apartamento antigo, no topo de um prédio que parecia observar a cidade de longe. Não havia luxo, mas as janelas amplas deixavam o horizonte invadir o espaço, como se São Paulo inteira coubesse ali dentro. Espero que você goste de café forte e pão amanhecido, brincou Paula, enquanto tirava os óculos escuros e os deixava sobre a mesa. Depois da sua caipirinha de caju com pimenta, acho que estou pronta para qualquer desafio, Mariana respondeu, largando a bolsa em um canto e se aproximando da janela. O céu começava a se tingir de tons alaranjados, e o silêncio confortável entre elas foi quebrado apenas pelo som da cafeteira antiga, que parecia trabalhar no ritmo das batidas dos corações das duas. Paula se aproximou por trás, e sem dizer nada, passou os braços ao redor da cintura de Mariana. O toque foi suave, mas carregado de uma intenção que já não cabia mais ser disfarçada. Mariana inclinou a cabeça, permitindo que os lábios de Paula roçassem levemente sua nuca. Sabe o que eu mais gosto no nascer do sol? Paula sussurrou, a voz rouca, quase um arrepio. O quê?
Mariana perguntou, já sentindo a pele se arrepiar. Que ele não julga quem a gente decide trazer para ver junto. O café ficou esquecido sobre a pia quando Mariana se virou, e sem palavras, os lábios se encontraram novamente. Não havia pressa naquele beijo. Era como se cada toque fosse uma descoberta, como se o corpo da outra fosse um território onde os mapas ainda estavam sendo desenhados. Paula conduziu Mariana até o sofá, onde as almofadas desarrumadas pareciam já prever o que estava prestes a acontecer. Os movimentos eram lentos, cuidadosos, mas a tensão era evidente. Cada pedaço de roupa retirado era um convite para um toque mais íntimo, mais profundo. Mariana deslizou as mãos pela cintura de Paula, traçando um caminho até a base da coluna, onde seus dedos se demoraram, arrancando um suspiro contido. Paula, por sua vez, explorava cada curva de Mariana como se estivesse compondo uma música, onde cada nota era uma carícia. Não havia palavras. O diálogo era feito de olhares, de respirações entrecortadas, de mãos que aprendiam a linguagem do corpo da outra. A luz do sol invadia o ambiente, pintando seus corpos com uma paleta dourada que deixava tudo mais intenso, mais bonito. Deitaram-se no sofá, entrelaçadas, onde o toque deixava de ser casual e passava a ser uma conversa íntima entre pele e desejo. Os beijos, agora mais lentos, desciam pelo pescoço, pelos ombros, e cada gesto parecia dizer, eu estou aqui, inteira, para você. O sexo entre elas não foi apressado. Foi uma dança silenciosa, onde cada movimento era uma resposta à respiração da outra. Mariana deixou escapar um gemido baixo ao sentir os lábios de Paula explorando regiões que ela não sabia que podiam ser tão sensíveis. Paula, por sua vez, parecia se guiar pelo ritmo dos suspiros de Mariana, sabendo exatamente quando acelerar e quando desacelerar. Era um momento que não precisava ser apressado. Ali, o toque era a linguagem mais verdadeira. A forma como Mariana arqueava as costas ao sentir os dedos de Paula deslizarem por suas coxas, ou como Paula mordia o lábio inferior ao sentir as unhas de Mariana arranharem suas costas, era prova de que, naquele instante, não existia nada além das duas. O sol, finalmente, se ergueu por completo, iluminando a sala com uma intensidade quase poética. Os corpos, ainda entrelaçados, descansavam agora em um abraço preguiçoso, onde a respiração se acalmava, mas o coração continuava acelerado. Mariana traçava círculos imaginários nas costas de Paula, que sorria de olhos fechados, como quem não queria acordar daquele momento. Acha que Augusta vai entender se a gente não voltar para casa tão cedo? Mariana perguntou, com um tom brincalhão, mas cheio de significado. Paula abriu os olhos, beijou suavemente a testa de Mariana e respondeu. Acho que Augusta vai entender que, às vezes, o roteiro precisa ser reescrito. O silêncio voltou a preencher o espaço, mas dessa vez era um silêncio confortável, de quem não precisava de palavras para continuar vivendo aquele instante. E assim, com a cidade inteira acordando lá fora, Mariana e Paula descobriram que, algumas noites, não terminam quando o sol nasce. Elas apenas se transformam em algo ainda mais bonito. Se essa história te fez sorrir, se emocionar ou lembrar de alguém especial, comenta aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal e compartilhar com quem vai amar viver essa história com a gente. Até a próxima!